de hoje a gente vai conversar sobre transição de carreiras. Sim, eu trabalhei muitos anos, né, gente, na iniciativa privada, e eu trabalhava com esse processo de transição, né, de mudança, fazia processo seletivo, e fiz uma grande transição de carreira na minha vida. Uma não, fiz várias, né, porque mudei muitas vezes de carreira, e também de atividade, tá? E chegou um momento da minha vida que eu precisava, né, optar, entender, absorver o que eu queria pra mim. Foi quando eu escolhi a iniciativa pública para optar pela minha carreira final, né, aquilo que eu entendia que faria mais sentido pra mim. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Qual é o momento certo de eu fazer essa transição? Tem um momento certo, Priscila? Não tem. Qual é o momento que eu corro menos risco? Como é que eu tenho certeza que aquilo vai fazer sentido para mim? Tem como eu minimizar esse erro? Posso retroagir, né? Como que eu faço se eu vejo que não era isso que eu queria? E como é que fica isso quando eu falo que não era isso que eu queria, né? Porque daí eu tenho que voltar talvez para o mercado. E aí a gente vai conversar sobre todos esses pontos, tá, gente? São muitos, né? São muitos, mas a gente vai conversar. E é importante que você fique até o final, tá bom? Por quê? Porque vai ser o momento que a gente vai conseguir, de fato, assim, enxergar, absorver e refletir, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo início, né? Priscila, em qual momento eu devo trocar de carreira? Existe, de fato, um momento que seria um momento ideal, um momento assertivo para que eu faça essa troca? Existe algum momento que eu deva parar e observar? Não, estou pronto para fazer ou não estou pronto para fazer? Ou estou um pouco mais pronto para fazer, né? Como é que eu analiso as carreiras que tenho, que se tem à disposição para que eu faça essa escolha? Né? Então vamos lá. Vamos por partes, tá? Existe algum momento certo para fazer essa transição de carreira? Não existe momento certo, existe um momento mais adequado, tá? E isso vai partir de várias variáveis, tá, gente? Então, assim, ó, eu diria, tá, que o momento mais correto de você fazer essa transição de carreira seria até uns 35 anos, tá? Por quê? Tá? Se você é um jovem que começou sua carreira muito cedo, que nem eu, com 16 anos eu já trabalhava, ali com os 23, 24, você já deve ter passado por algumas experiências, ou talvez uma única experiência, e já identificou que aquilo serve ou não para ti, tá? Geralmente, a grande maioria, né, neste momento ainda está numa situação confortável, que seria assim, ainda tá nas casas dos pais, não tem tantas contas, não tem tantas obrigações. Isso que facilita o processo, tá? Por quê? Quando você consegue arriscar com um pouco mais de segurança, fica mais fácil. O que eu digo assim? Eu posso arriscar, mas eu sei que meu nível salarial ele não tá tão comprometido a ponto de me gerar uma ansiedade, a ponto de, se eu ficar desempregado, faltar algo muito grave, né? Quando a gente já fala acima de 30, 35, que geralmente hoje, né, é o período que as pessoas estão tendo mais filhos, claro que tem pessoas com 20 anos sem filho, tudo certo. Daí a transição de carreira vai ser de uma outra maneira. Não que seja impossível, gente. Não tem nada de impossível aqui. Só que ela vai ter que ser um pouco mais pensada, né? Então, os pilares para eu fazer uma boa transição de carreira, né, com segurança são a minha pré-estabilidade. Então, o que eu falo com pré-estabilidade? Como é que eu estou hoje? Eu tenho muitas contas? Eu não tenho muitas contas? Eu consigo... Se eu ficar desempregado, qual é o impacto que isso causa na minha vida? Porque eu falo porque ficar desempregado é no sentido assim, ó. Hoje eu tenho um emprego, eu vou sair desse emprego para mudar de carreira. Existem 3 possibilidades, né? Primeira possibilidade, eu gostar muito e conseguir ficar. A segunda possibilidade, eu detestar e eu ficar também.
ou ser demitido, né? E a terceira possibilidade é eu gostar e não ficar, né? E aí eu vou ter que ter uma outra alternativa. Se eu ficar, eu posso ficar tanto infeliz, não era o que eu queria, mas fiquei infeliz, ficar feliz e dar tudo certo, ou, né, ficar infeliz e ficar ali, ou ficar infeliz e sair de lá, né? O que ocorre? Se eu não tenho muitas contas e eu resolvo por sair ou a empresa me desliga, eu tenho a possibilidade de ter um pensamento ali durante um tempo. Ah, tá, peguei minha rescisão, enfim, eu consigo retornar e pensar o que eu vou fazer, né? Não, se eu ficar num local, consegui, não é o que eu quero, mas eu fiquei, tô infeliz, mas eu fiquei, tu vai ter um período, uma margem de tempo para te reorganizar, tá? Não era o que eu queria, mas eu tô aqui, vou fazer o meu melhor e tá tudo certo, tá, gente? Não tem nada de errado de eu ficar num lugar que eu não sou feliz. Bem pelo contrário, a maioria das pessoas trabalham em algo que não gostam. Essa é a grande realidade. Por isso que existe tanta busca de transição de carreira. Qual é o melhor momento, gente? É o momento que a gente tem menos compromisso, tá? Esse seria o melhor momento, ou um momento que eu esteja melhor estabilizado, ou um momento que daqui a pouco eu tenho uma pessoa que me mantenha a minha base para que eu possa fazer essas transições. Então, por exemplo, meu marido, minha mulher, a minha mãe, meu pai, eles bancam boa parte dos custos, né, da onde eu vivo, e eu consigo controlar as minhas despesas a ponto de eu conseguir fazer essas trocas. Então, eu tô numa casa, meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, ela banca alimentação, banca a minha moradia, e eu fico com aquelas contas básicas, que seria assim, pra minha higiene, a minha roupa. Isso reduz bastante, tá? Isso ajuda bastante. Priscila, minha vida é diferente, eu moro sozinho, né? Ninguém me banca. Como é que eu faço essa transição de carreira de uma maneira mais segura? Tá. Vai depender de cada situação, tá? Eu vou dar exemplo da minha transição, foi a seguinte. Eu trabalhava há muitos anos na iniciativa privada. A empresa tinha interesse de fazer uma readequação no contrato, tá? E aí ela ia demitir algumas pessoas. Na época eu morava com a minha mãe, mas eu pagava muitas coisas na casa da minha mãe. Então eu não tinha essa base. Eu só morava com a minha mãe, só não pagava aluguel. Mas eu auxiliava em todas as contas da casa, eu auxiliava na alimentação. Então a única coisa que eu não pagava era o aluguel, que já é muito, tá, gente? Eu não tô querendo dizer que é pouco, tá? É muito. Mas eu também auxiliava em coisas da casa, precisava arrumar uma coisa ou outra. Então isso também acontecia, tá? E aí, gente, o que eu digo pra vocês? Eu fiz, né, uma poupança, né, uma organização financeira para que eu conseguisse durante um ano me manter para fazer essa transição de carreira. Tá? E além disso, nesse período, eu fui fazendo também alguma coisa de free, tá? Então, na época, eu comecei a dar algum tipo de aula particular, fiz algum material na internet para vender, eu já tinha o YouTube, né? Mas também tinha outras oportunidades, como fiscal de concurso. Então, assim, eu estava desempregada, procurando essa nova oportunidade, que era no serviço público, ou seja, estudando para concurso público, mas eu tinha uma reserva, tá? Esse seria o melhor cenário, tá? O melhor cenário para quem busca fazer uma transição de carreira, tá? E aí, a gente passaria para outros pontos, né? Como escolher essa carreira? Onde é que eu vou, Priscila? Eu quero mudar, mas eu não sei. Ou eu tenho uma ideia, mas eu não conheço ninguém que trabalhe nesse ramo. Ou eu quero empreender, eu quero montar um negócio. Quero virar empresário, quero virar, né? Dono de si mesmo. E aí, gente, tem muitas coisas que tem que se pensar, né? E se analisar para chegar nesse ponto. Claro, né, gente? Eu tenho especialização em neuropsicopedagogia. Eu teria que ver cada caso, mas assim, a gente tá falando um pouco de uma maneira mais abrangente, mas é o seguinte. Eu sempre falo que a eliminação é um bom começo. O que eu não faria? Você já te fez essa pergunta? Com que eu não trabalharia de jeito nenhum? Essa negação, essa resposta já vai te auxiliar muito para te começar a reduzir as suas possibilidades.
Priscila, eu jamais, eu vou dar um exemplo, eu tenho pavor do sistema bancário. Porque eu já trabalhei muitas vezes, muitos anos com vendas, já trabalhei com cartão de crédito. Então, sistema bancário para mim não faz sentido. Tá? Que mais que eu não trabalharia? Eu não trabalharia com saúde. Tá? Acho bonito, acho legal, já até pensei, tá? Teve uma época que eu até pensei. Mas, por exemplo, técnico em enfermagem eu não faria, enfermagem eu não faria. Talvez eu fizesse alguma coisa na área de psicologia, talvez eu entraria, que entra entre aspas na área de saúde, talvez alguma coisa na área de medicina, né? Talvez pediatria, que me encantei. Nessa parte, talvez, tá? Mas é uma coisa assim que não bate meu coração, mas faria. Acho que faria bem, tá? Que mais que eu não trabalharia? Eu não quero mais trabalhar com vendas, gente. Eu até faço alguma coisa de venda, mas trabalhar com venda não é o meu forte, não é o que me chama muita atenção. Até faço algumas coisas de propaganda, publicidade, mas não é aquela coisa de ligar para cliente, de correr atrás, não gosto. Tá? Não trabalharia também com questões de engenharia. Eu não tenho habilidade nenhuma para desenho, não acho legal. Design de interior. E aí, gente, vai eliminando as possibilidades e você se encontra com algumas, tá? E a partir daí, isso facilita o seu nível de assertividade, tá bom? E de frustração também. Encontrei algumas profissões que eu gostaria, ou vou empreender, faço alguma coisa que eu faço muito bem, faço muito doce muito bem, vou criar uma empresa disso, vou tirar foto, vou... Ok. Daí você começa a estruturar o negócio, se você for empreender, ou as qualificações para você investir nessa nova carreira. É mais ou menos assim que funciona, tá, gente? É mais ou menos assim. Vou falar um pouco mais disso, tá? Se você gostou desse vídeo, dá teu like, compartilha, né? E deixa sua pergunta também.